As 13 melhores trilhas da Serra Catarinense, uma das regiões mais frias do Brasil, incluindo canyons e cachoeiras, um guia rápido e resumido com tudo que você precisa saber. E a Serra Catarinense tem este nome por causa deste acidente geográfico aqui, que é a Serra Geral. O relevo aqui se divide então primeiro nessa parte mais ao sul, que é mais plana, aí mais aqui para o norte tem uma depressão onde fica o município de Urubici. Tem outro planalto que é o Campo dos Padres, também com altitudes elevadas, mas um terreno mais acidentado, que ela é diferente da Serra do Mar, em que você tem montanhas, né? Com os topos assim mais triangulares. Elas são trilhas de canyons, de você chegar numa borda e observar as vistas. E o mais fácil que tem para conhecer é o Canyon do Funil. Fica aqui então em Bom Jardim da Serra e ele fica logo depois da subida da Serra do Rio do Rastro. Bem aqui, né? Essa é aquela estrada, uma estrada linda também, faz parte do passeio, inclusive. Quando você chega aqui no alto, ela segue pavimentada lá para Bom Jardim da Serra e a Canyon do Funil ele fica tipo, logo que você chega aqui no alto, você vai andar um pouquinho, tem uma subestação assim na rodovia e ali você entra em contato com o proprietário, paga uma taxa para ele, tá? Não fica aberto 24 horas, isso é muito importante. Até pouco tempo atrás era preciso caminhar, agora você consegue chegar de carro, onde tem uma torre de transmissão inclusive, e é uma caminhada muito tranquila, você vai andando aqui pela borda, até você chegar aqui no melhor ponto, onde você vê o funil, que dá nome ao canyon, que é uma rocha num formato meio triangular. Dá para acampar por ali também. Se você estiver hospedado em Bom Jardim da Serra, aquela entrada que eu falei fica a 6,5 km da cidade. Só, por favor, veja a previsão do tempo, porque ali você vai estar perto de 1.400 metros de altitude. No inverno pode fazer temperaturas negativas mesmo de dia. Como é uma trilha bem curtinha, nem precisa ir com uma roupa de trilha propriamente dita. É só um tênis de corrida, até com uma calça jeans dá para você ir. Comentários recentes de que eu vi são de que está na faixa de R$60, mas consulte antes de ir. Agora eu vou para um que tem um pouquinho mais de contato com a natureza, o Canyon das Laranjeiras. Ele fica aqui um pouquinho mais distante da cidade, tem duas trilhas. A trilha sul, ela tem 3 km de extensão e ela fica a 12 km assim por uma estrada de terra do centro de Bom Jardim da Serra. A estrada tá legal, e aí você vai até a última propriedade, mais uma vez faz o contato, né? E lá na descrição, aliás, vão estar os contatos para todas essas trilhas que você precisa agendar primeiro. E a trilha, tranquila, não tem muita subida, você vai caminhar um pouco aqui pela Mata Nebular e logo chega aqui na parte de campos de altitude no platô, mas você fica no meio de vários paredões, assim, eles são bem verticalizados. E uma outra opção, então, é fazer essa trilha norte. Ela fica numa outra fazenda chamada Rincão da Palha. É uma trilha um pouquinho mais longa, tem 5 km, o grau de dificuldade também é tranquilo, e aqui você tem uma visão, agora sim, um pouquinho mais ampla. Eu nunca fiz essa daqui, inclusive. Só lembrando que essa caminhada por campos de altitude, ela não é tão fácil assim, tá? Porque os campos eles têm algumas características, como por exemplo ter áreas encharcadas. Por exemplo, aqui você vê que tem uma travessia de rio. Dependendo do nível dele, talvez seja um pouco difícil você passar sem molhar os pés. Você consegue fazer os dois canyons numa manhã ou numa tarde. Vamos para Urubici para eu falar de uma trilha muito legal, que é a da Pedra Furada. Também na borda dos canyons fica o Morro da Igreja, que é um dos pontos mais altos de Santa Catarina, 1.820 e poucos metros de altitude, e aqui fica um grande cartão postal da Serra e de Santa Catarina, que é a Pedra Furada, e ela fica dentro do Parque Nacional de São Joaquim, por isso você só consegue fazê-la com um guia, mas é muito fácil encontrar. Lá na descrição tem um link para uma página do Instagram, onde tem vários guias que atuam na Serra Catarinense. Você pode inclusive subir de carro lá no Morro da Igreja só para ver a vista. Nesse caso, você precisa pegar autorização no ICMBio, que fica no centro de Urubici. Mas se você fizer a trilha da Pedra Furada, só a autorização com guia já vai resolver. A trilha da Pedra Furada, ela vai começar aqui um pouquinho antes. Tem um estacionamentinho aqui,
caminha um pouco pela estrada e aqui você vai por trás aqui do morro, caminhando pela Mata Nebular, e aí a trilha desce até a Pedra Furada. Por algum motivo a erosão fez com que elas quebrassem, ficou com essa aparência bem característica. Essa é uma trilha que você faz em uma manhã, ela pode até ser fácil, mas como tem essa segunda parte com a descida, na hora da subida algumas pessoas, né, que não tem tanta experiência assim, podem achar uma trilha um pouquinho mais difícil. Eu fui em 2022 e paguei R$150. Outra coisa que você tá vendo é que a pedra não fica em Urubici, aqui tá o limite do município, ela fica em Orleans. O Morro da Igreja fica a mais ou menos uns 20 quilômetros do centro de Urubici, a estrada ela é toda pavimentada. Bem pertinho da Pedra Furada fica o cânion mais famoso da Serra Catarinense, o Cânion Espraiado. Só que essa é uma trilha em que precisa ter atenção especial ao acesso. A primeira coisa que você vai fazer, saindo aqui do centro de Urubici, é pegar a Serra do Corvo Branco, SC 390, vai até quase o final dela, né? Um pouco antes de começar a subir para a Serra do Corvo Branco, uma placa vai avisar à esquerda, né, para o Cânion Espraiado. Aqui você anda até chegar na Pedra da Águia. Da Pedra da Águia para frente, a estrada ela vai começar a ficar um pouquinho mais complicada. Não recomenda-se que carros de passeio subam, ela tem aproximadamente 8 km de trajeto todo. É muito comum ver pessoas que tentam e conseguem vencer com carros de passeio, mas vai de cada um. E aí você tem que subir essa trilha a pé, o que vai gastar assim umas 2, 3 horas, vai deixar o passeio um pouquinho mais cansativo, mas ainda acho que vale a pena. E aí você chega no fim desse trajeto azul aqui, que é o refúgio do Cânion Espraiado. Tem que comprar com antecedência o ingresso. Só se você for, tipo, numa segunda-feira, você vai conseguir comprar lá, né, se não for feriado. Chega lá, tem uma recepção, se apresenta, pega a pulseirinha. Essa descida aqui até o Cânion é uma trilha super curta, né? Tem só um trechinhozinho aqui de mata, você já chega nos campos e você pode fazer 3 coisas aqui. Uma delas, chegar aqui no vértice, né? Onde você enxerga a Cachoeira do Adão. Adão era o antigo proprietário dessas terras que hoje já estão com os seus descendentes. Caminhando aqui pela margem direita, você vai até a Torre dos Anjos. É uma caminhada de 2 km, leva um pouco mais de 1 hora. Dá para caminhar também pela margem esquerda aqui. Existe uma questão aqui porque os donos dessas terras não são todos que têm integração, sabe? Então você paga o ingresso aqui, não necessariamente você pode entrar na do outro parente, mas essa trilha da Torre e da Cachoeira do Adão e o camping e a recepção ali, quando você compra o ingresso você está comprando para essas. As outras seriam tipo assim, passeios adicionais que você precisa contratar com um guia. Ali do lado da recepção tem um espaço de camping e também você consegue acampar perto da borda. E a outra possibilidade é subir então ao Balanço do Infinito, que pode ser feito também com o veículo, né? Aqui está a estrada, você pega essa bifurcação aqui e andando mais alguns quilômetros vai chegar aqui nessa parte alta. Mas também tem uma trilha aqui do refúgio do Cânion Espraiado, é uma trilha curta. O que é o Balanço do Infinito? É uma colina que fica um pouco mais acima do Cânion Espraiado, de onde você tem uma vista ampla e muito bonita. Essa trilha ligando o Balanço do Infinito até o Cânion Espraiado precisa ser feita com guia. Quando eu fui, eu mostrei que eu estava com geolocalização, que eu tinha uma certa experiência, então eles permitiram que eu fosse sozinho. É uma trilha fácil. Todas as atividades têm ingressos e preços diferenciados. Se você vai só passar o dia é um valor, se você vai acampar no espraiado é outro valor. Para ir no Balanço do Infinito tem que pagar uma taxa extra. Tem uma infraestrutura boa lá, tem energia elétrica, banheiros, tem uma cozinha compartilhada. Agora eu quero falar de 2 trilhas que ficam na parte de baixo da serra. A gente vai lá para outra extremidade, para o município de Alfredo Wagner, na BR-282, saindo de Florianópolis. Nada mais é do que a última propriedade aqui, bem no pé da Serra Geral. Você fica de frente então para os paredões, é um lugar mágico, assim, maravilhoso. Essa propriedade tem camping, tem chalés, tem uma parte mais gourmetizada, banheiro, eletricidade, também tem uma boa infraestrutura. O acesso tem 2 momentos. Primeiro é você sair do centro da cidade, pegar uma estrada de terra e chegar até aqui onde tem um estacionamento. Até aqui é a estrada
é boa. Só que daqui para frente, ela é recomendada só para carros 4x4. Se você tem um carro de passeio, você vai ter que deixar o seu carro aqui, num estacionamento. Daqui você vai ter que ir a pé. É uma caminhada de 6 km, é uma caminhada mais plana. Chegando ali na propriedade, você pode montar sua barraca, ficar num chalé, dependendo do que você quiser. Também tem que comprar o ingresso com antecipação, tem uma página que está lá na descrição. E o estacionamento é pago à parte. Quando eu fui, eu acho que eram R$20. Quais são as trilhas? As mais fáceis vão para a Cascata das Andorinhas e para o Canyon do Lajeado. A mais difícil que você pode fazer sozinho, ela sobe este morro aqui, que é o morro onde ficam os soldados de Sebald, que são 4 formações assim de arenito. Não é uma trilha muito longa, mas ela não é muito fácil também. Tem algumas subidas com corda. Essa trilha você faz numa manhã. É uma trilha bem democrática também, boa para você, sabe, treinar acampamento, quer acampar nos canyons, mas ainda não tem habilidade. Começa por aqui, que não é tão frio. Uma outra trilha que tem características quase idênticas é a das Pirâmides Sagradas. Vamos lá para perto do Morro da Igreja, no município de Grão-Pará. É a mesma história. Você vai até o município de Grão-Pará, pega essa estrada e vai até uma pousada chamada Pousada das Pirâmides. A estrada aqui, ela tá boa para carros de passeio, inclusive. Também reserve com antecedência. Lá também tem camping, tem quartos. E aqui tem 2 trilhas. Uma é para Cachoeira do Funil, que é a trilha mais curta também quando você não tem tanto tempo, porque a trilha principal aqui, ela é um pouquinho mais complicada, chamada Trilha do Vale das Pirâmides. Sobe a encosta até um ponto que você tem uma vista lá do alto, uma vista muito bonita. Inclusive a área do Parque Nacional de São Joaquim não é permitido acampar, tá? Você começa de manhã e termina no meio da tarde, dependendo do seu ritmo. Agora sim, uma trilha de canyon, onde você fica bem isolado, que é o Pico do Rinoceronte. Tem uma estrada que sai de Bom Jardim da Serra e vai em direção a São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Ela vai dar numa propriedade, aqui não tem uma pousada assim, sabe? É uma estrutura um pouquinho mais simples. E é uma trilha também interessante porque você tem um contato mais intenso aqui com a região dos campos de altitude. São 6 km de caminhada. Apesar do nome, não é uma montanha, é só uma formação que dizem que lembra um rinoceronte. Tem uma área bem grande para acampar ali, só tem que ter atenção ao vento. Uma experiência mais selvagem, assim, nos canyons, né? Menos, assim, gourmetizada. Quanto à estrada, para você chegar aqui na propriedade, partindo ali de Bom Jardim da Serra, ela é asfaltada até um trecho, né? Mas com carro de passeio você consegue ir. A última trilha de frio na Serra Catarinense que eu vou comentar é a do cume de Santa Catarina, o Morro da Boa Vista. Voltamos aqui para Urubici, para perto do Canyon Espraiado. Essa é uma região difícil de fazer trilhas. Não existe um parque, uma entrada pública assim. Existem 3 caminhos principais para se chegar ao Boa Vista. O primeiro deles é a Travessia do Campo dos Padres, que sai aqui do Espraiado, uma trilha de 3 dias, aí ela vai passar aqui pelo Boa Vista e vai seguir em direção a Alfredo Wagner. Você vai pagar mais de R$1.000, tem que fazer com um guia, tem que comprar um monte de equipamento, levar um monte de peso nas costas. Não é permitido fazer essa travessia sozinho. Também existe um caminho que sai aqui dos Soldados de Sebald e dá para fazer um bate-volta, mas essa também é uma trilha que tem que ser guiada e eles não têm oferecido nos últimos meses. A única alternativa de subir ao Boa Vista sem precisar estar guiado é aqui pelo município de Anitápolis, na chamada Trilha dos Índios. Começa numa propriedade, sobe a encosta da Serra Geral e aqui você caminha em direção ao Morro da Boa Vista. Você precisa da autorização de 3 propriedades. Entrando em contato com uma, você já consegue as 3. Também tem que pagar uma taxa para as 3 propriedades. Quando eu fui, era 50 para cada uma, 150 no total. Só essa caminhada aqui até o Boa Vista dá mais ou menos uns 10 km. Então fazer um bate-volta são 20 km no mesmo dia. Nem todo mundo consegue fazer isso numa vez só. Por isso, quando eu fui, eu dormi aqui num refúgio, uma casa azul bem conhecida ali entre quem faz a travessia, que é de um dos proprietários. Consulte ele antes. A navegação aqui é complicada, porque as trilhas de campos de altitude, elas somem. Com frequência você pode, de repente, pegar o caminho errado. Aqui é permitido acampar em qualquer lugar. Agora vamos falar de trilhas de calor.
Continuamos em Urubici, ela fica no caminho para Bom Jardim da Serra, na SC 110. Sobe aqui em direção a Bom Jardim, você entra numa estrada de terra, anda acho que 2 km, também tem que pagar uma taxa. A trilha, ela é curta, tem uma ótima infraestrutura e a cascata é maravilhosa, ela cai num paredão de basalto. Esse é o caminho para você ver a cascata do Avencal por baixo. Também dá para ir aqui por cima, num parque, né? Mas aí já é um outro tipo de atividade. Essa cachoeira fica na estrada que vai em direção à Serra do Corvo Branco. Infelizmente, essa trilha está fechada por decisão dos proprietários já há alguns anos por causa de alguns incidentes, como lixo, que alguns trilheiros deixaram por lá. Mas a cachoeira é muito bonita. A única possibilidade hoje de ver essa cachoeira está sendo subir por uma estrada aqui perto, que leva até uma propriedade e tem ali uma vista da cachoeira, só que você está vendo ela bem de longe. Lá na descrição vai estar também as informações para você saber como chegar até essa propriedade. O Rio Sete Quedas fica agora na outra direção, sentido Rio Rufino e Urupema. É uma estrada boa também, e você também vai pagar uma taxa. Ela não é muito curta, dá para fazer numa manhã, mas ela é fácil. São 7 quedas, assim, cachoeiras pequenas, você pode fazer com a família. Fica a 6 km do centro de Urubici, agora a gente vai um pouquinho mais longe. Agora a gente passa para o município de Rio Rufino, vai ter uma saída para uma propriedade que é a Fazenda Rio do Tigre. Foi R$10 a última vez que eu fui e a trilha é uma trilha gostosa também, não é muito difícil, embora ela não seja bem curta, leva 1 hora e pouco mais ou menos. E a cachoeira é linda, cara, tem um alto volume d'água, ela cai assim pelo paredão de basalto. Você consegue fazer tipo no mesmo dia, sabe? 7 Quedas e Rio do Tigre, por exemplo. Essa foi a Serra Catarinense, uma região, sabe, que tem opções para o frio, para a família, para um contato mais intenso com a natureza e também para o verão. Então esse foi o guia da Serra Catarinense. Era isso e até a próxima aventura.